Então, dando continuidade, né, na mesa 5 serão apresentados 2 trabalhos que objetivam promover também, né, reflexões sobre a clínica e pesquisa sobre o bebê e o papel do profissional da saúde, não apenas em relação ao cuidar, mas muito além disso, em relação a ampliar o olhar sobre o bebê e entendê-lo como sujeito da relação. Nesse sentido, o primeiro trabalho será apresentado pelas doutoras Ludmila Tavares e Thalita Cupertino. O trabalho é intitulado Entre Dizeres e Olhares sobre a Mãe, as interpretações do bebê sobre o seu entorno. O trabalho reflete sobre a figura da mãe e a construção da relação com seu bebê. Em seguida, teremos a doutora Ana Clébia de Araújo, que vai apresentar o trabalho intitulado Ciência e Prática andam de mãos dadas. Essa apresentação nos traz um relato de experiência pautado na revisão da literatura sobre a importância da aproximação dos profissionais que se dedicam a cuidar dos bebês e as publicações científicas sobre os saberes do bebê contemporâneo e seus efeitos na prática. Bom, então, o primeiro trabalho, né, como eu já mencionei, que será apresentado pelas doutoras Ludmila Tavares e Thalita Cupertino. Vou, então, apresentá-las. Doutora Ludmila Tavares é odontóloga materno-infantil, consultora internacional em lactação pelo IBLCE, informação permanente do Instituto Langage e membro da Associação La Cause de Bébé. Doutora Thalita Cupertino é psicóloga, pós-graduanda em Psicologia e Psicopatologia Perinatal, pós-doutoranda em Clínica da Perinatalidade e Parentalidade do Bebê. Então, com vocês, a palavra. Obrigada, professora Cirlei. Boa tarde a todas as pessoas. E para mim é uma alegria poder estar aqui conversando sobre esse trabalho. Eu vou compartilhar uma tela para que eu possa ler o texto com vocês. Acho que todas veem o texto. Vem a tela? Obrigada. Sim. Bom, obrigada. Então, como disse a professora, o nosso trabalho, meu e de Thalita, Entre Dizeres e Olhares sobre a Mãe, as interpretações do bebê sobre o seu entorno. Esse trabalho surgiu a partir da inquietação das autoras em relação à forma como atualmente é compreendida a figura da mãe, que na maioria das vezes aparece como principal, única e responsável por seus filhos, e a maternagem, função essa nos apresentada como da mulher-mãe de ordem natural, que se nasce com um intuito, com um instinto, assim como em outros mamíferos, e que, em algum momento da vida, a mulher tornar-se-á. Aquelas que não fazem ou fizerem estariam indo contra a natureza, sendo incompreendidas e até mal vistas em seu meio. E ainda de como parece estar principalmente ou quase exclusivamente nas mãos da mãe a constituição psíquica do bebê e o seu adequado desenvolvimento. Se a mãe não estiver na categoria suficientemente boa, entre aspas, haverá repercussões deterministas no bebê. A partir disso, nos perguntamos como chegamos a este lugar no qual o cuidado dos filhos é centrado na figura da mulher-mãe, como se deu essa evolução na história e como chegamos ao ponto de não apenas esperar que mulheres sejam mães, mas também que sejam boas física e psiquicamente o suficiente para garantir, promover, prevenir agravos no desenvolvimento dos seus filhos? Estaria o futuro do bebê fadado ao amor, cuidado, dedicação de sua mãe? E qual o lugar do bebê nessa relação? Para isso, um breve histórico desse cuidado materno.
Então, durante a Idade Média, a família europeia era constituída a partir dos interesses econômicos, excluindo qualquer tipo de relação afetiva entre cônjuges e entre estes e os seus filhos. Os casamentos eram arranjados e visavam a manutenção dos bens familiares. Nesse cenário, as mulheres e as crianças figuravam igualmente como pessoas de pouca importância que se subordinavam ao marido, pai. Nenhum valor especial era atribuído à maternidade, tampouco aos bebês. A educação e o desenvolvimento das crianças não estavam centrados na mulher-mãe. A maternagem não era exercida pelas mães, que a delegavam a camponesas pobres. Neste período, os bebês eram alimentados pelas amas de leite e permaneciam sob os cuidados de terceiros até atingirem cerca de 8 anos de idade. Após essa idade, as crianças eram integradas às atividades domésticas, cooperando como força de trabalho e sendo consideradas adultos em miniatura. A falta de recursos devido a salários extremamente baixos e o grande número de bebês criados, né, por amas de leite impossibilitava que cuidados básicos fossem oferecidos a todos, levando a altas taxas de mortalidade dos nascidos vivos naquela época. Diante desse cenário, inicia-se um movimento de colocar sobre as mães o papel de responsabilidade para com os seus filhos. E é no século XVIII, por volta de 1760, 1770, que começam a aparecer obras que incitam os pais a novos sentimentos e, particularmente, a mãe, ao amor materno, sendo a publicação Émile, obra de Rousseau, de 1762, que cristalizou as novas ideias e deu um verdadeiro impulso inicial à família moderna, isso é, a família fundada no amor materno. Assim, é necessário entendermos que é em função das necessidades e dos valores dominantes de uma dada sociedade que se determinam os papéis respectivos do pai, da mãe e do filho. Para estudar a evolução das atitudes maternas e compreender-lhes as razões, é necessário entender que a mãe, no sentido habitual da palavra, isto é, mulher casada, que tem filhos legítimos, é uma personagem relativa e tridimensional. Relativa porque ela só concebe em relação ao pai e ao filho, e tridimensional porque, além dessa dupla relação, a mãe também é uma mulher, isso é, um ser específico dotado de aspirações próprias que frequentemente nada tem a ver com as do esposo ou com os desejos do filho. A cultura do amor materno e a mãe suficientemente boa. Em diferentes culturas originárias, especialmente amerindígenas e africanas, não existe vínculo de gênero entre a prática da maternagem e quem a realiza diariamente. Há em sociedades onde a ordem vigente ainda é a construção da família nuclear, burguesa, consequentemente heteronormativa e patriarcal, maternar é função da mulher e, por vezes, apresentada como a representação máxima da feminilidade e a realização desta para a qual são preparadas desde cedo. Essas diferenças culturais nos levam a crer que ser mãe é ligado às questões que perpassam a esfera biológica, como nos demais mamíferos, em que fêmeas dependem, na grande maioria das vezes, das mudanças hormonais decorrentes da gestação para cuidarem de seus filhotes. Nas mulheres também estariam intrínsecas no processo da maternagem questões sociais e culturais, como demonstra Ruth Feldman, no qual afirma que o ser humano é o único mamífero em que a parentalidade é de ordem da expressão social e não hormônio dependente, ou seja, gestar não é a única via de sentir mãe ou pai de um filho. O que estaria nesse processo seria o envolvimento com o bebê, que é capaz de modificar os hormônios conhecidos como hormônios da parentalidade, ocitocina, prolactina, tanto em mulheres quanto em homens. Quando Simone de Beauvoir, em 1970, disse que uma de suas obras mais famosas não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela disse em uma frase simples, uma forma de enxergar a construção na sociedade e papéis que se desenvolvem nela, o gênero.
Cotidianamente, construímos verdades sobre gênero, sobre o que é ser homem ou mulher. A partir dessas construções, são designados papéis sociais que enquadram os sujeitos dotados desses gêneros através de afinidades de cunho natural, que seriam tomados como parte inata dos sujeitos. A feminilidade vem sendo construída de modo a definir o sujeito mulher, além de arrastar com esse significante tantos outros, tais como dócil, frágil, afável, passiva e destinada à procriação e vida doméstica. Ser mulher, de acordo com tais construções, é ser mãe, e a mãe é, assim, um dos personagens através dos quais a sociedade perpetua seu poder sobre o corpo social. A construção de discursos e práticas relacionadas à maternidade e ao corpo feminino são produtoras de subjetividades e, como tal, interfere diretamente na vivência das mulheres, seja as que enquadram na categoria mulher-mãe ou as que, por um outro lado, estão incluídas do lado de fora desse paradigma. Em nossa cultura atual, essa relação entre mulher e mãe permanece sendo constituído e sustentado desde que se supõe que meninas brincam com bonecas, que reproduzem comportamentos esperados de um bebê, que chora, que faz xixi e que, quando está com fome, sono ou quer acalanto, até estruturas sociais que depositam na mãe ou na mulher mais próxima a maior responsabilidade pelos filhos. Muitas vezes implicam numa expectativa da sociedade de uma normatividade materna. As mulheres sabem, pois nasceram para, desejam e gostam de maternar. Porém, já vimos que a expressão maternidade é socialmente constituída. A condição biológica de nascer com útero não é garantia de que haverá o desejo de ser mulher, tampouco de tornar-se mãe. A imposição da obrigatoriedade da maternidade para a mulher, justificada pelas teorias como a do mito do instinto materno, o amor de toda mãe por seu filho, destacada nessa normatividade, bem como o projeto de ideário da maternidade científica, que veio sendo constituído num cenário pós-guerra e que, através da parceria mãe-médico e Estado, colocou na figura da mãe a responsabilidade de gerar um bom cidadão através de seus cuidados. E o mais recente, nomeado por Ginter, de maternidade naturalista, com a promessa de romper com esse ideal de mãe que deveria seguir a cartilha do médico e escolher a melhor forma de criar seus filhos, porém que também a coloca num papel de superdeterminante para o desenvolvimento deles. Assim, ao mesmo tempo em que elas são sacralizadas, são também fiscalizadas para tomarem atitudes compatíveis com o que se entende por uma boa mãe. Dessa forma, passa a ter um mau exercício materno, entre aspas, afinal, se ela não exerce seu maternar com base no que é dito ser melhor, acaba por colocar sobre a mulher os sentimentos de culpa, de infelicidade, de inadequação. Não basta ser mãe, há que ser mãe suficientemente boa, expressão criada em 1949 pelo pediatra e psicanalista inglês Winnicott, muito difundida até hoje. Para ele, a mãe é a única que entende e conhece seu bebê, portanto, a única capaz de reconhecer o que ele precisa. E mesmo com suas imperfeições, ainda seria boa o bastante para suprir as necessidades físicas e afetivas de seu bebê, o que, em nossa opinião, acaba por culpabilizar ainda mais as mães, pois mesmo diante de dificuldades, ainda teria que ser a pessoa responsável pelo bem-estar do bebê. E quanto mais a ciência avança, mais se exige da mãe, afinal deposita nela a responsabilidade da constituição deste vir a ser sujeito, entre aspas. Logo, aumenta a demanda por preparar um ambiente para esse exercício, que desde a pré-concepção, já que se preparar biopsicossocialmente para ser mãe. Questões orgânicas da saúde da mulher devem ser compatíveis com o ser mãe. O planejamento sobre o melhor momento para a maternidade, conciliando o plano de carreira, a idade fértil e os cuidados com o filho. E considerando os aspectos da saúde mental, a mulher mãe, para receber o selo de suficientemente boa, não pode apresentar desajuste algum para exercer o cuidado
do bebê, porque, do contrário, há um consequente e determinista impacto negativo à mulher, ao bebê e ou à relação dessa dupla, sustentando uma visão de causalidade entre o estado de humor da mãe e o comportamento do bebê. Com isso, e como se fosse possível promover um ambiente materno asséptico e perfeito para receber um bebê, cresce a oferta de cursos preparatórios para maternidade, gravidez, parto, amamentação, puerpério, alimentando essa lógica de que ser mãe suficientemente boa de um bebê que é super determinado pelo lado de sua mãe. Logo, apontar a saúde mental desajustada dessa forma como único e determinante na constituição psíquica e desenvolvimento do bebê há de ser questionada, considerando principalmente que hoje se conhece o que se conhece como tábula rasa, que durante a gestação e nos primeiros meses após o nascimento se constitui exclusivamente a partir do outro materno, passivo, responsivo aos estímulos que a ele são oferecidos, ficou no século passado, merecendo críticas e reflexões. Uma nova perspectiva sobre o bebê. Opa, desculpa, passou. Quem mudou ao longo dos anos foram os bebês ou a nossa percepção sobre eles? Para Parlato Oliveira, 22, a mudança ocorreu na nossa percepção sobre os bebês, o que faz com que os olhares, tanto daqueles que se ocupam dos cuidados com os bebês, quanto dos profissionais estudiosos da primeira infância, sejam modificados e produzam um discurso atual e científico, amparado em novas tecnologias sobre as capacidades e potencialidades dos bebês. Essa mudança e os novos estudos nos permitem compreender que o bebê possui saberes desde a vida intrauterina e que os permite se organizar e se relacionar com o outro de forma ativa e intersubjetiva. Coentrevert, 19, estudando as capacidades sociais dos bebês, mostra que os recém-nascidos, mesmo com um cérebro quase um terço do tamanho do cérebro adulto, já participam atentos às trocas que realizam com seus pais, sendo capazes de iniciar intencionalmente uma conversa com o outro. O que Parlato Oliveira reforça ao dizer que o bebê já é capaz de tecer suas impressões sobre o mundo a partir de um elaborado e complexo sistema de percepção, permitindo a ele interpretar as informações para compor um saber. Informações essas que não necessariamente chegam até o bebê por um outro, mas ele próprio é capaz de se sentir atraído por algo ou alguém que esteja no mesmo espaço. Esse saber está sustentado numa capacidade dinâmica, multimodal de interpretação, tanto externa quanto interna, sustentada por uma capacidade multimodal, sustentada por uma capacidade multimodal de linguagem, ao se expressar através de todos os sentidos, olhar, tato, voz, corpo, o que permite uma troca linguística. A linguagem do bebê, com toda a complexidade que ela tem, por se valer de expressões multimodais, sem o recurso sintético de uma língua, exige que ampliemos o nosso repertório teórico para podermos escutar o seu falar da linguagem para Oliveira 22. A capacidade interpretativa e provocativa dos bebês nos faz refletir que, apesar da mãe e seus desequilíbrios sociais e de saúde física e mental, o bebê pode estar bem e constituído e se desenvolver. Considerar a relação mãe e bebê uma via de duas mãos descarta a culpa da mãe e coloca o bebê no lugar de sujeito com saberes e capacidades, e que não está no lugar de apenas responder a estímulos. E para concluir, a partir desse resgate histórico, ficou claro que o exercício da maternidade foi sendo modificado ao longo da história e como os seus desfechos também contribuíram para o entendimento deste. Mesmo numa época onde a maternagem era exercida outra por terceira, já estavam sob a responsabilidade de mulheres, passando para a figura da mãe por questões de saúde pública, nos quais o Estado, a Igreja, a filosofia oportunizaram o que chamaram de amor materno. A mãe que prezava pela vida, saúde e educação de seus filhos, e assim permanece até os dias de hoje. Momento este em que o avanço da ciência, ao mesmo tempo que refuta ou comprova
o que já era passível de observação deposita mais uma tarefa sobre as mães, serem boas e estarem bem para garantir o bem-estar de seus filhos, como a máxima diz: se a mãe está bem, o bebê está bem. Ou ainda, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Afinal, qualquer coisa que ela fizer de errado poderá arruinar o desenvolvimento do filho. Mesmo com as mudanças ao longo dos séculos e até mesmo com os trabalhos publicados demonstrando as competências do bebê, vemos ainda hoje que não se permite que o bebê ocupe um lugar de sujeito na sociedade, acreditando que este é determinado pelo seu meio. Acreditamos que já é passada a hora de olharmos e aceitarmos o bebê sujeito de sua história. E, por fim, é importante enfatizar que cada mulher e que cada bebê são seres singulares e que se constrói onde não há um molde certo de quem devem ser, e sim uma constante construção de quem irão se tornar. Muito obrigada. Aqui eu coloquei esse QR Code que leva as referências desse texto que Thalita e eu construímos. Eu vou vou deixar um segundinho para quem quiser ler o QR Code. Vou descompartilhar. Obrigada, professora. Bom, já foi até colocado aqui no chat da excelência desse trabalho. Eu acho que é um trabalho muito atual. Muito obrigada, Ludmila e Thalita também, por trazer para a gente a oportunidade de discutir isso. Quando eu li o seu trabalho e agora, né, te ouvindo falar, eu pensei muito na discussão atual das novas configurações familiares. E eu acho que, assim, que isso tem que ser trazido, sim, para a discussão. Preciso de mais pesquisas, né, sobre essa configuração e realmente esse papel materno aí que eu fiquei realmente muito tocada com o seu trabalho, porque a gente vê assim o sofrimento das mães por conta dessa culpa que é jogada, né, em cima delas o tempo todo. E uma coisa que me traz, que vem de encontro aí ao seu trabalho, é todas as vezes que eu percebo o profissional da saúde, quando vai chamar o paciente que é uma criança, né, ou chama o filho, né, pelo filho, não pelo nome da criança, e a mãe é chamada por mãe, não pelo seu próprio nome. Então, assim, é uma coisa que me faz refletir toda vez e vai exatamente em encontro ao que você trouxe, o papel que a história colocou, né, nas costas das mães e permanece. Então, assim, esse resgate da história é de extrema importância para a gente ver desde quando que isso acontece, está na hora de mudar, né? Está na hora de falar sobre. Então, muito obrigada e parabéns aí por trazer esse tema, né, tão atual, que para mim foi, assim, maravilhoso. A gente, Eu que antes de agradeço, passar professora. para o próximo trabalho, vou perguntar se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta. Não, por enquanto não, né? Então, eu vou chamar a Ana Clébia, né, para a gente dar continuidade, e no final, se sobrar um tempo, a gente retoma, porque eu gostaria de ouvir mais um pouco sobre a sua opinião. Então, Ana Clébia de Araújo, psicóloga, psicanalista em formação, especialista em clínica infantil, psicóloga perinatal e parental, com residência em saúde da família, aluna permanente do Instituto Langage na clínica com bebês e seus pais e membro da Associação La Cause de Bebê. Ana Clébia vai apresentar o trabalho, né, como já coloquei, Ciência e Prática Andam de Mãos Dadas. Esse trabalho da Ana Clébia
né, traz um relato de experiência pautado na revisão da literatura sobre a importância da aproximação dos profissionais que se dedicam a cuidar de bebês, as publicações científicas sobre os saberes do bebê contemporâneo e seus efeitos na prática. Obrigada. Na verdade, eu estou aqui representando o grupo, né, um grupo de trabalho do Instituto Langage, né, que é um dos, né, grupos de estudo, que é sobre os saberes do bebê. Então, nesse grupo, que as colegas estão aqui também, né, tanto a Juliana Roberto dos Santos, quanto a Margarete da Arezzo, além delas, a Gabriela Alves de Souza, a Cleide Vitor, a Bruna e nós, Josa, né? E, então, eu vou ler o nosso trabalho. Frequentemente, observa-se um distanciamento entre clínica e pesquisa, que pode estar relacionado a inúmeros fatores, entre eles, desconhecimento sobre a importância das pesquisas, limitação de acesso às plataformas de busca, falta de compreensão da linguagem científica e dificuldades para gerir todas as funções e demandas de atendimento e estudo. Entretanto, é necessário que o clínico avance no conhecimento científico, pois pensar o bebê apresentado pelas pesquisas atuais é uma convocação à quebra de paradigmas, visto que a ideia de um bebê como uma folha em branco, sem condições e saberes, não se sustenta frente às pesquisas que revelam um bebê capaz, perceptivo e ativo desde anterior ao nascimento. Parlato Oliveira, 2019. No entanto, o mito de sua impotência ainda existe, e acreditamos que seja justamente por falta de conhecimento e abertura ao novo. Abrir-se ao novo requer de cada um de nós um movimento, um deslocar-se do lugar de saber para um lugar de não saber, que exige desconstrução e construção de conhecimentos e práticas cotidianas. Desta maneira, esse trabalho tem por objetivo elucidar a importância da aproximação dos profissionais que se dedicam a cuidar de bebês às publicações científicas sobre os saberes do bebê contemporâneo e seus efeitos na prática. Trata-se de um relato de experiência das integrantes de um grupo de estudo transdisciplinar sobre saberes do bebê, sobre a orientação da professora doutora Érica Parlato Oliveira, que propôs ao grupo uma aproximação destes por meio de artigos científicos atualizados e transdisciplinares. Na procura dos artigos, foi utilizado o site do Baby Lab, do Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística da AENS Paris. Cada membro do grupo escolheu um artigo científico publicado em inglês para analisar e correlacionar com sua prática em torno do bebê. Foram discutidos 5 dos artigos escolhidos nos encontros quinzenais do grupo, nos quais cada participante realizou a apresentação de um breve resumo das pesquisas estudadas, com reflexão, questionamento e correlação com a prática. O grupo teve a oportunidade de compartilhar o desejo de fazer diferente frente ao bebê e a partir desses estudos. Os artigos escolhidos para o estudo foi feito de forma individual, de acordo com o interesse de cada membro do grupo, a partir da perspectiva de trabalho com os bebês que cada um exerce, pois o grupo tem psicanalistas, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra e musicista. Os artigos apresentados não são uma amostra representativa diante de inúmeros artigos, mas esboçam o ensaio de cada um na busca de saber mais sobre o bebê. Nessa experiência, também foi possível entender que, a partir de um artigo escolhido, muitos outros aparecem por meio de citações, o que desperta o interesse por uma busca cada vez maior. Os artigos que irão sintetizar trarão reflexões aplicáveis que foram geradas a partir do estudo e discussão em grupo. Iniciaremos agora a apresentação dos principais pontos dos artigos estudados. Bom, um dos artigos foi as sugestões comunicativas na ausência de um parceiro de interação humana melhoram a aprendizagem de palavras de crianças de 12 meses de vida. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, porque eu consigo ler melhor. Bom, esse é o título, né? O autor é Tissigi, o ano é 2020. O objetivo dessa pesquisa: avaliar se uma exibição de tela
que é contingente e referencial, mas não humana, pode apoiar a aquisição de associações de palavra-objeto. A metodologia foram os experimentos com agentes virtuais e rastreamento ocular de 36 bebês monolíngues de 12 meses de vida, utilizando duas situações distintas de interação virtual, uma enriquecida de pistas comunicativas e outras pistas. Bom, os resultados. O estudo concluiu que pistas comunicativas com compartilhamento do olhar e da atenção não apenas melhoram o processamento das informações ofertadas via tela, como também podem apoiar o aprendizagem desses bebês. A nossa análise, né, feita a partir do grupo. Tal achado nos leva a refletir sobre as possíveis repercussões positivas do uso de telas, que hoje são vistas como prejudiciais, mas que, com recursos interativos e mediação apropriada, pode ser favorecedores do desenvolvimento da criança. Além disso, o estudo reafirmou a importância que pistas sociais interativas têm para a aprendizagem em todos os contextos de comunicação e intervenção, e que estas devem ser objetos de atenção na prática clínica. Houve uma mudança de perspectiva a partir desse novo conhecimento. Uma outra pesquisa, né? Os bebês pedem ajuda quando sabem que não sabem. De 2016, e o objetivo é testar se os bebês podem expressar sua incerteza de maneira não verbal. A metodologia. 80 bebês saudáveis e a termo foram incluídos na análise final. Metade deles participou do grupo controle e a outra metade como grupo experimental. Tá? Mais de 51 bebês foram testados, mas não foram incluídos na amostra. Alguns não foram incluídos na amostra porque teve agitação, erro na hora do procedimento, falha, né, ao apontar a caixa para indicar uma escolha. Bom, os vocabulários dos bebês foi avaliado com uma adaptação francesa do Inventário de Desenvolvimento Comunicativo, o que permitiu verificar que não havia diferença de tamanho do vocabulário entre os dois grupos. O resultado. O estudo revela que os bebês têm a capacidade de monitorar sua própria incerteza e compartilhá-la com seu cuidador. O fato de os bebês poderem comunicar informações metacognitivas a outros sugere que eles experimentem conscientemente sua própria incerteza. De fato, geralmente se supõe que para serem comunicadas, mesmo de forma não verbal, as representações devem ser acessadas conscientemente. Nesse sentido, os resultados não apenas favorecem evidências de que os bebês podem formar representações metacognitivas, mas também que podem acessá-las conscientemente. O efeito na clínica, né? Esse estudo nos revela um bebê perspicaz, ativo e capaz de realizar interpretações complexas acerca daquilo que lhe é apresentado, como também acerca do que ele percebe para poder intervir no mundo, né? Ainda podem comunicar suas próprias incertezas de forma não verbal para obter conhecimento dos outros. Este saber tem um efeito no atendimento dos bebês na clínica, pois permite tanto o analista como a mãe realizar a leitura de produções do bebê, possibilitando que o bebê possa dizer por si mesmo dos seus desejos. Os bebês só não pedem ajuda se os adultos fizerem por ele. Outro artigo. As palavras prosódia e função dão a aquisição de significados de palavras em bebês de 18 meses. Carvalho, 2019. Tem por objetivo investigar se os bebês de 18 meses que aprendem francês são capazes de explorar palavras funcionais, né, e prosódia frasal, justamente com palavras funcionais, para restringir a aquisição de substantivos e verbos. A metodologia. Foram realizados 2 experimentos, né? Esses experimentos testou as crianças de 18 meses e que foi capaz de inferir uma palavra e saber se estava sendo realizada, né? De forma para ação ou de forma que essa palavra seja o objeto. A segunda experiência investigou se os bebês levam em conta a posição de uma palavra dentro da prosódia estrutura de uma frase e calcular sua sintase,
Categoria, se ele está falando de um substantivo, se a gente está falando de um verbo, dependendo da prosódia, ou seja, do tom de voz, né, melódico que a gente tá falando. Bom, foram 48 crianças de 18 meses, tinham um total de 80, só que 32 foram excluídas devido à agitação, não cumprimento da definição dos critérios habituais para a pesquisa. Resultado. Os 2 experimentos demonstram que as crianças de 18 meses, que ainda estão em processo de aprendizagem da sintase e da construção do léxico de sua língua, podem contar com palavras funcionais e prosódia frasal para acessar a estrutura sintática das frases e guiar sua descoberta de novos significados de palavras. O efeito na clínica, né? Esse artigo revela que os bebês de 18 meses já são capazes de compreender a sintase a partir de pistas prosódicas, melodia da fala, e das palavras funcionais, categoria sintática, bem como a capacidade dos bebês em produzir sentidos, significados e significantes desde muito cedo. A partir das discussões desse artigo, foi possível compreender como a forma de comunicação com os bebês e crianças pequenas é importante se faz pelo ritmo de fala, e do quanto a nossa prosódia influenciará no atendimento da criança pequena, permitindo que este acesso ao conteúdo, né, a criança acesse a conteúdos das palavras. Isso ajuda na clínica com bebês, pois, apesar deles ainda não terem a fala oralizada, eles são capazes de decifrar o sistema linguístico pela melodia da fala. O outro artigo, né? O discurso dirigido pelas crianças é pouco frequente numa população de agricultores. O ano de 2019, e o objetivo dessa pesquisa foi documentar a prevalência de fala dirigida à criança em uma população de agricultores, e parte do pressuposto de que as primeiras experiências de uma criança com a fala podem afetar sua aquisição de linguagem. A metodologia: comparar por meio de observação os comportamentos e não apenas para a saída verbal, né, que ocupam um grupo indígena amazônico que habita o território norte da Bolívia. As aldeias são compostas por agrupamentos familiares alargados, cada um contém cerca de 3 a 4 famílias, onde ocorre a maior parte da partilha de alimentos e trabalho. As mulheres têm o primeiro filho aos 18 anos, em média, e com intervalo entre partos de 30 meses e com uma fertilidade total em torno de 9 nascimentos. O resultado da pesquisa. Os resultados apontam que o maior produtor individual de fala dirigida aos bebês é a mãe. Amigos e irmãos menores de 12 anos constituem cerca de 38% da entrada dirigida à criança, menores de 3 anos de idade. Bom, os efeitos na clínica. O artigo analisado foi possível observar como a descrição das variações transculturais onde o indivíduo está inserido podem contribuir para entendermos diferentes achados encontrados na clínica. Embora haja comunicação entre as pessoas adultas e mais jovens de forma crescente, o discurso pouco dirigido ao bebê pode alterar o aprendizado do bebê à língua. A pesquisa pode ser, desta forma, uma fonte de conhecimento sobre os contextos. Nesse sentido, o presente estudo nos evidencia a necessidade de se conhecer profundamente o contexto ao qual o indivíduo está inserido, visto que as variações transculturais podem contribuir para entendermos diferentes achados na clínica. E a nossa última, né, pesquisa aqui apresentada é o bem-estar psicológico das crianças. Desculpa, peraí. Em reprodução assistida, o que aprendemos com 40 anos de investigação. 2020 é o ano dessa publicação. Apresentar um resumo de pesquisa sobre relacionamentos pais e filhos e os ajustamentos psicológicos de criança por reprodução assistida, com recepção de gametas e acesso temporário do útero. Foram levantadas e analisadas pesquisas realizadas pela mesma autora nos últimos 40 anos, uma mini-revisão sobre as famílias constituídas por reprodução assistida, incluída nas novas configurações familiares. Os resultados mostram que famílias com mães lésbicas, pais gays, mães solteiras, por opção, e as famílias criadas por
seção temporária de útero são tão propensas ao desenvolvimento quanto as tradicionais, e às vezes mais ainda, embora as crianças dessas famílias, não raro, enfrentem atitudes preconceituosas do outro. O efeito na clínica. A partir das pesquisas, né, com tais famílias, foi possível concluir que a percepção de gametas para casais heterossexuais, assim como as novas configurações familiares, não são condições para um bom desenvolvimento na relação pais e filhos. O que essas famílias mostram é que o gênero, a orientação sexual, o parentesco genético dos pais importa menos para os filhos do que se pensava. A presença de um pai ou uma mãe, ou dois pais, não é essencial para o desenvolvimento da criança. O que mais importa para a criança é a qualidade da relação da sua família, o apoio da sua comunidade e as atitudes da sociedade em que vivem. Desta maneira, os profissionais que recebem esse sujeito poderão, através desses artigos, ter maior acesso à realidade dessas famílias, pois depois que os participantes têm filhos, os mesmos não têm acesso à realidade das famílias constituídas. O resultado dessa pesquisa pode, inclusive, desfazer qualquer preconceito. O acesso à pesquisa também contribuiu para que os profissionais tenham maior propriedade para informar os pacientes e responder às dúvidas dos mesmos. Por meio dessas pesquisas e estudos dos saberes do bebê, e com as discussões desses artigos apresentados, foi possível uma aproximação do grupo com os trabalhos científicos, transformando o olhar de cada integrante sobre como a ciência é potencializadora de mudanças no entendimento dos bebês e das práticas clínicas, transformando a nossa postura frente ao bebê. A pesquisa se faz necessária na clínica para o entendimento de um bebê sujeito, um sujeito que conversa, Trevarca, 2018, que aponta para uma condição interpretativa, que tem condições de reconhecimento de si mesmo, com consciência de si, Trevarca 2007, e do outro, Nagy 2008, com percepção multimodal de objetos fora do seu corpo e avaliação emocional autorrelacionada de experiência, Trevarca 2007. O olhar e a escuta daquele bebê antigo, né, entre aspas, se renova pouco a pouco, para o diálogo com o bebê sujeito da relação, pautado na ética, no respeito e no encantamento sobre as descobertas dos novos saberes do bebê. Obrigada. Muito obrigada. Parei aqui o cronômetro. Não, muito bom quanto o tempo é tão bem respeitado, igual vocês duas, Ludmila e Ana Clélia, porque aí a gente consegue, né, dar voz também ao público, né, à audiência. Ana Clélia, parabéns pelo trabalho, e a toda a equipe, né, que realizou. Eu acho que você mostra, com a apresentação desse trabalho, você traz não só os resultados que são, né, que vocês fizeram em um passeio por vários temas, né, pela, né, mudança de perspectiva sobre o uso de tela, eu acho que é fundamental, né, discutir isso, e com o último trabalho aí, vindo de encontro ao trabalho da Ludmila, que foi a questão, né, que eu levantei para ela, e que você trouxe aí e mostra muito bem o quão as novas configurações, elas não vão ter um efeito, né, negativo na formação do bebê. Além de trazer tudo isso, você mostra e deixa muito claro aí como que foi a metodologia de trabalho da equipe para poder fazer esse levantamento bibliográfico. Acho que isso, roubando um pouco aí as palavras da professora Betânia, é extremamente importante trazer para a sala de aula como se faz isso, como se, né, chega a um trabalho de pesquisa bibliográfica em equipe que seja construído por todos. Então, parabéns aí pela apresentação e muito obrigada, né? Aprendi muito com os dois trabalhos de vocês e muito obrigada. Então, vou abrir ao público
Quem gostaria de fazer algum Podem comentário? escrever ou podem levantar a mão para abrir o microfone, como preferirem. O pessoal já está tímido agora no final. Cansado, né, Silei? Começamos às 9 da manhã. É verdade, é. Cleide, felicita aí pelos trabalhos, excelentes apresentações, maravilhoso escutar o trabalho de vocês. Aí, Késia também. Então, eu acho que essa discussão sobre as novas configurações familiares, eu acho que precisa ser colocada em pauta em todos os serviços, porque eu vejo na prática que ainda pouco se fala, e né, ainda existem tabus mesmo da parte de profissionais da saúde, por mais que a gente diga que não, a gente percebe aí uma linguagem, né, silenciosa em torno, né, do assunto. Então, eu acho que é extremamente importante trazer isso. E vocês querem comentar mais um pouco, Ludmila, Ana Clébia? As outras participantes também do grupo, que estão por aí. A Gabriela também está presente. Gabriela, mas- Juliana, Margarete, Cleide, só a Bruna que não está aqui agora. Então, deixa eu apresentar todo mundo da equipe, que do trabalho Ciência e Prática andam de mãos dadas, né? Ana Clébia, que eu já apresentei, Bruna da Costa, médica, psiquiatra e membro do Langage, Cleide Vitor, psicóloga, psicanalista, docente da Universidade Estadual de Londrina, membro de formação permanente do Instituto Langage e membro da Associação Lacose DBB, Gabriela Alves de Souza, fonoaudióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuação clínica infantil na Interagir, e Espaço de Desenvolvimento Infantil. Juliana Roberto dos Santos, também psicóloga clínica, psicóloga do Instituto Ideia Fértil de Saúde Reprodutiva, psicoterapeuta, psicanalítica pela Universidade de Psicologia da USP, doutoranda em Ciências pela FMABC, membro do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e membro da Associação Lacose DBB, e Margarete D'Arezzo, membro do Grupo de Estudos Musicista, membro do Grupo de Estudos Saberes do Bebê, do Instituto Langage, e membro da Associação Lacose DBB, que apresentaram, né, pela voz de Ana Clébia, esse trabalho, que foi essa revisão, trazendo aí 5 artigos científicos que discutem aí diversos temas, desde o uso da tela até as novas configurações familiares. Muito bom. Então, gostaria de agradecer a Silei Carvalho pela coordenação desta mesa, a todas as participantes, e agora, então, vamos fazer um breve encerramento. Érica, você com a palavra. Muito obrigada, Andréia. Queria agradecer a todas as pessoas que passaram a manhã de domingo aqui conosco. Acho que vocês viram que os trabalhos são de ótima qualidade, diversificados, e que o bebê é realmente colocado como personagem principal naquilo que a gente faz. Então, eu gostaria, a Mariana vai me ajudar, a gente vai compartilhar rapidamente com vocês quais são as próximas atividades gratuitas via Zoom, onde a gente vai poder se encontrar novamente. Então, haverá, a gente colocou também lá no WhatsApp para vocês, e eu acho que estava no chat do Zoom, então haverá o lançamento do livro Bebê e as Tramas da Linguagem, em outubro, em São Paulo, mas também via Zoom, numa discussão entre eu mesma e o professor Mário Eduardo
da Unicamp, Maria Eduardo Pereira, da Unicamp. Depois, antes disso ainda, o próximo, por favor, Mariana, a gente tem o lançamento do livro Música e Desenvolvimento Humano, organizado pela Betânia Paris e pela Diana Santiago, que vai acontecer, então, na segunda-feira, dia 3 de outubro. A gente vai colocar todas as informações no Instagram, vocês já podem ir anotando aí na agenda de vocês. E o seminário fechado deste mês, em parceria com a La Cause du Bébé Instituto Langage, vai contar com os autores que escreveram textos sobre bebês neste livro, que também é lançado agora, do presencial às telas, e que foi organizado por Betânia Paris e Michel Botmol. Então, essa vai ser, já tem aí 3 oportunidades para a gente continuar se encontrando em torno do bebê. E quem estiver acho que o próximo, Mariana, quem tiver interesse sobre uma discussão que a gente tem feito, inclusive ontem e hoje a Kátia também falou um pouco disso, a gente pensar, existem protocolos e como a gente poderia fazer um bom uso deles. Então, algumas pessoas perguntam há algum tempo que eu não... Já faz tempo que eu não tenho dado um curso sobre a aplicação do protocolo PREO-OLIAC, e nessa data, então, uma sexta-feira à tarde, de forma híbrida, quem estiver próximo de São Paulo, vai ser um prazer encontrar vocês ao vivo a cores, lá na sede do Instituto Langage. Quem puder conectar à distância também vai ser possível, e eu vou, então, neste dia, das 14 às 20 horas, discutir um pouco essa questão da avaliação do aspecto psíquico do bebê. E, por fim, já, como diz a Mariana, save the date, então anotem aí na agenda, nosso próximo seminário internacional transdisciplinar sobre o bebê ocorre daqui a um ano, o ano que vem, 5 e 7 de julho, em Paris, na Pitié-Salpêtrière, né, e de forma híbrida. Então, ele vai ocorrer finalmente, depois da pandemia, no formato presencial, mas vai ser possível participar também à distância. Então, convido vocês a acompanhar todas essas atividades aí via as redes sociais do Instituto Langage. Agradeço imensamente a todos que vieram passar amanhã de domingo conosco, a toda a equipe do Instituto Langage que faz tudo isso acontecer no bastidor, que estava na organização, a todas as profissionais do nosso grupo de clínica de bebês, a todos os coordenadores que estiveram aqui. Então, meu muito obrigada a todos e um bom domingo ainda para vocês. Até mais. Bom domingo. Bom domingo. Acabamos antes do almoço, hein? Fantástico. 2:01. Parabéns, meninas. Parabéns. Maravilhoso. Parabéns a todos. Fantástico. Obrigada por tudo. Muito bom. Muito conhecimento, muita coisa. Parabéns a todos. Ótimo final de domingo para todos. Tchau. Ótimo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.